Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos bater um papo aí sobre trabalhar para a gringa. Eu queria saber, antes da gente começar, quem que é brasileiro aí? Levanta a mão. Show, quase todo mundo. Quem que não é brasileiro? Legal, devemos... Ok, uns 3%, 4%. Ok, legal. Bom, tudo bem. Pessoal, eu vou me apresentar aqui primeiro para vocês. Tá? Meu nome é Ricardo Coelho, está escrito aí para vocês. E eu sou do Maranhão. Eu estou já uma estradinha, né? Dá para ver pelo cabelo branco. Me meti agora nessa área de investimentos, sou especialista em blockchain também, mas sou, desde as antigas, certificado LPI, sou perito forense digital também, e certificado ISO 27001, de Sistema de Segurança da Informação. Mas eu gosto mesmo de gente, fundar comunidade, uma delas sou o PHP Maranhão, lá em São Luís, e o GDG São Luís também, lá no Maranhão. Gostaram? E hoje nós vamos, como está dito aí, a gente vai falar sobre esse tema, que é um tema que explora o nosso momento atual de dólar alto. Então, acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, nesse momento, em que a gente, saindo de pandemia, muita gente se acostumou a trabalhar de casa. Quem não tinha, né, essa dinâmica hoje já virou uma coisa que está em todo lugar, ninguém mais, não é novidade mais para ninguém. Então, eu queria começar a falar sobre as oportunidades e os segredinhos, né, mitos e fatos, e também um roadmap rápido sobre como fazer isso, começando a falar com vocês sobre as plataformas. Eu tenho certeza que boa parte de vocês já tem alguma experiência com plataformas de trabalho remoto. Posso saber quem? Quem que já trabalhou com plataformas? Legal. Ok. Levanta mais alto, gente, que eu estou meio idoso já. Bom, legal. Então, temos aí uns 7%, 8%. Bacana. Mas quem que trabalha como freelancer, com ou sem plataforma? Ok. Legal. E quem que já fez ou faz algum trabalho para fora do país, que recebe em moeda estrangeira? Legal. Bacana. Então, deixa eu começar falando para vocês sobre o que uma plataforma de trabalho remoto ela vai te oferecer. Que tipo de coisa está prevista no acordo de uma plataforma de trabalho remoto? Plataforma de freelancer. Vamos começar falando assim. Essa plataforma, ela que te coloca em contato com o mercado, com as pessoas que vão te contratar, com as pessoas que vão trazer para você trabalhos, jobs. Tá? Então, esse é o papel desse player, nesse ecossistema, trazer para vocês as oportunidades. São esses players também que vão garantir que vocês vão receber o dinheiro. Essa é uma peça fundamental, porque na grande maioria dessas plataformas, o cliente que vai contratar vocês para trabalhar, geralmente já faz o desembolso antes de você começar a trabalhar. O cliente paga primeiro, isso fica em garantia, eles chamam de escrow, isso vai ficar em garantia, e quando você terminar o trabalho, o cliente libera para você receber essa grana. Tá? Então, um modelinho padrão. E, lógico, ela vai ganhar dinheiro em cima do que o cliente paga e em cima do que você recebe. Tem plataforma que cobra de um lado, tem plataforma que cobra do outro, a maioria delas cobra dos dois lados, como vocês também fariam, né, se tivessem a chance. Então, esse aqui é apenas o primeiro player, né? E nós temos, obviamente, vocês, as pessoas que vão trabalhar, que vão executar o trabalho. E nos mercados, nas plataformas de freelancer, normalmente nós temos dois modelinhos, né, que nós vamos falar. Em um deles, a plataforma busca o profissional, e em outro, o profissional busca as oportunidades. Então, são tarefas aqui do freelancer: montar um bom perfil, construir um bom perfil e enviar propostas de trabalho. Legal. Estamos só aquecendo. Essa aqui é a segunda fase, a segunda parte. Óbvio, nós temos os contratantes, as pessoas que vão trazer para nós a receita, as pessoas que vão trazer para nós as oportunidades. Essas são as pessoas que oferecem projetos dentro das plataformas. E, por fim, o último player, que são os gateways de pagamento. Tá? Então, os gateways de pagamento, eles vão compor essa estrutura aqui, entregando para nós o dinheiro que a gente suou para merecer. Pois muito bem.
Então, eu vou começar falando de algumas plataformas. Como eu disse para vocês, nós temos basicamente dois modelos, dois tipos de plataforma. Tá? Nós temos aquelas plataformas onde você se oferece e o cliente procura você. Eu estou chamando ali de plataformas do tipo cardápio. Tá? Então, você se coloca num grande cardápio de serviços, onde você é uma das opções com o preço do lado. É um negócio meio tosco, né, da gente pensar que a gente está... Mas é exatamente isso, pessoal. Você coloca lá, olha, amigo, eu sei fazer tal coisa, eu sou bom por causa disso, 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 e eu cobro X. E está aqui. E aí eles vão te colocar, eles vão te linkar lá numa página relacionada à categoria de serviço que você atua. Então, por exemplo, se você é desenvolvedor para web, provavelmente você vai estar numa página para desenvolvedores web. Se você trabalha com banco de dados, se você é DevOps, ou se você não é desenvolvedor, tá? Vamos supor que você nem é da área técnica, às vezes você é um conteudista, você é da área de educação, você é médico, músico, não importa. Você vai escolher uma área, uma categoria, você vai ser listado ali, junto com seus pares, pessoas que fazem a mesma coisa que você. Qual é o problema que eu vejo nesse tipo de plataforma? Eu acho muito complicado para quem está começando. Porque quem está começando é aquele prato novo do cardápio, né? Então, você entrou ali, ninguém te conhece. Se você não parecer muito suculento, ninguém pede você. E se o cardápio tiver 300 páginas, você está ferrado, porque você vai lá para o fim, cara. Porque esses negócios são organizados por... como que tem lá no Booking? Relevância e tem avaliação, relevância, enfim. Você tem esse tipo de classificação que vai te jogar lá para baixo porque você não tem história. E se você acabou de entrar no mercado, ferrou, porque você não tem história dentro da plataforma nem fora. É muito complicado. Mas nós temos o segundo tipo. O segundo tipo, que eu chamo de as plataformas de leilão. Plataforma de leilão é onde você vai dizer por quanto você faz um trabalho que o cliente publicou. Então, basicamente, o que acontece é o seguinte, o cliente entra e ele diz, eu tenho tal coisa para fazer. Sou eu ou é aí, hein? É meu ou é de vocês? É meu. Meu protetor de tela aqui que entrou. Então, a empresa vai e diz, eu tenho essa oportunidade. Pessoas, profissionais. Quanto vocês cobram para fazer? E aí vocês vão dando lance. Cada vez menor, leilão reverso. Quem cobrar menos ali, quem tiver um bom perfil, ele vai contratar. Por que eu acho isso mais justo e honesto? Porque se você é um cara que tem pouca experiência, você tem a possibilidade de cobrar menos. Se você é um cara que tem mais experiência, já tem bastante história, você consegue cobrar um pouco mais, sua avaliação é boa. Eu fico olhando como os hotéis ali, né? Que você vai lá no Booking, você olha, hotel muito bom, bem avaliado, geralmente o cara cobra mais caro. Então você tem algumas plataformas aqui que você pode usar. Você vê que eu botei pouca do primeiro tipo, porque eu não uso. Geralmente eu não gosto delas, mas a gente tem ali o Fiverr, que tem esse nome por causa do 5, que a ideia é que você tenha um projeto de $5 e aí faz o upsell, você vende outras coisas em cima. Você tem o Guru, e esses são sites que vão te permitir colocar serviços para você vender, para você fazer, executar. E não é só tecnologia não, tá, pessoal? Tem muita músico adora isso aqui. E você tem aquelas plataformas que você pode fechar um pacotinho, um produto pronto, tema para WordPress. Quem trabalha com WordPress aí? Então, se você faz tema para WordPress, você pode jogar numa plataforma tipo Envato, por exemplo, ou nessas outras, você consegue fazer. Mas tá? Cada um com seu cada qual, mas eu gosto mais desse tipo aqui. E eu, particularmente, uso muito o Upwork. Para quem quiser, assim, dessas todas aqui, o Workana, Freelancer e o Upwork, eu gosto muito. Tá? Então, o modelo é um pouquinho diferente. Então, o cara vai lá e você diz, eu faço uma pesquisa. O que tem? Eu sou PHPero, né? O que tem aí de PHP usando Docker, que tem até um valor de tanto a tanto, que demora aí entre 3 e 6 meses? Esse que eu quero. Então, eu coloco lá e vem as oportunidades, eu saio mandando proposta para esses caras. Tá? Então, com isso, eu consigo rapidamente construir uma base de clientes, porque esses clientes, uma vez que você entra em contato com eles, você pode ficar acompanhando esse cara e mandando, e batendo papo, perguntando. Mesmo que você não feche ali, o cara às vezes fala com você depois. Não deu certo aquela vez, mas você ainda faz isso aqui e tal. Contato. A rede de contato, ela aumenta muito quando você faz esse tipo de trabalho, que é uma coisa positiva. Já no aspecto, na área cliente,
você vai encontrar basicamente 3 tipos de cliente nessas plataformas. Você tem aquele cliente individual, que é o cara que tem um projeto, que tem uma ideia na cabeça, mas não tem o conhecimento ou não tem o tempo, que ele quer que você entre para fazer só aquilo e tchau. Então, geralmente, você vai encontrar esses caras oferecendo trabalhos com valor fixo e com o tempo que você decide. Geralmente é um part-time, você trabalha na hora que quer, ele não liga que horas que você trabalha, esse é muito bom. Tem até estudante, às vezes, que não quer fazer o trabalho da escola, ele entra lá e oferece lá $15, $12 para quem fizer. Se você é um cara muito bom, que executa um trabalho desse em 15, 20 minutos, de repente vale a pena ganhar $15 assim, para fazer um lance rapidinho. Você tem os clientes empresa, mas empresa pequena, ou empresa de pequeno porte, ou departamentos de empresa, que geralmente te dão muita flexibilidade. Você pode ter tanto job por hora, ou job com valor fixo, e você pode ter job full-time ou part-time. Isso aqui é onde está a grande massa, varia muito isso aqui, tá? Esse do meio. E você tem grandes clientes corporativos que geralmente vão te contratar por hora e geralmente é full-time. Esses caras, quem são esses clientes corporativos? Nós estamos falando de Google, Facebook, as próprias plataformas como o Workana, ou o Freelancer, ou o Upwork, elas contratam dentro da base delas. Então, a própria plataforma ela é desenvolvida por membros da plataforma pagando. E você vai ver, os números são gigantescos, milhões e milhões de dólares que os caras pagam para esses freelancers, porque estão fazendo milhões e milhões de dólares do outro lado. Então, você tem também esses casos. E isso pode ser para você uma plataforma para você sair do trabalho de freelancer, se não é a sua, né? Porque você tem vários perfis de freelancer. Você tem um freelancer que está trabalhando ali para fazer uma grana. E você tem um freelancer que ele não quer ter um trabalho fixo e ele gosta de trabalhar como freelancer, ele quer trabalhar como freelancer para sempre. Você tem esses 2 perfis. Se você é esse segundo tipo, isso aqui é maravilhoso, tá? Porque você pode fazer sua carreira inteira aqui dentro, uma carreira em mosaico, onde você só precisa estudar o que você realmente quer trabalhar, né? Porque, normalmente, numa empresa, quando você entra, você tem um emprego, as pessoas elas querem usar o seu tempo. Como você está recebendo um valor fixo, o cara vai fazer você trabalhar, e se não tiver trabalho na sua área, ele vai colocar você para fazer outra coisa. Isso pode ser irritante para alguns. E aí, quando você está trabalhando assim como freelancer, você basicamente escolhe, isso aqui eu faço, isso aqui eu não faço, eu só pego o que realmente eu quero fazer. Você tem essa liberdade também, tá? Que é uma coisa que alguns consideram muito valiosa. Eu concordo, é valiosa mesmo. Enfim. Bom, então, você tem essa dinâmica desse freelancer que é freelancer, né? Ele não está freelancer. Mas você tem também aquele caso do cara que já tem um emprego ou está estudando e ele precisa fazer uma grana rápida, que é um negócio legal também, você pode trabalhar como freelancer só no seu tempo livre. Era uma conversa que a gente estava tendo mais cedo ali. Às vezes você tem, vamos supor que você é desenvolvedor, isso não é irreal, né? Você ganhar 7, 8 mil reais como desenvolvedor numa empresa, e aí você entra numa plataforma dessa e você encontra um job por $1.000, que é um troço que você faz em 2 semanas, vamos supor. Não é um troço ruim, cara. Com a cotação do dólar como está, você gastar 2 semanas e você praticamente dobrar o seu salário é uma coisa muito boa, uma coisa muito positiva. E se for um troço que você faz de noite, melhor ainda, né, no seu tempo livre. Então, ao invés de você estar gastando dinheiro em balada, você pode estar ganhando dinheiro para o seu futuro, né? E aí entra o meu viés de consultor de investimento, que é um troço que a gente fala no final. Mas é importante você ter uma renda extra em algum lugar, você ter mais de uma fonte de renda, né? É muito complicado você construir alguma coisa para o você do futuro, quando você tem que alimentar o você do presente. Mas vamos lá. O próximo passo é, que moeda que eu vou? Em que moeda eu vou? E eu listei aqui moedas que, tudo bem, o mercado hoje está maluco, mas são moedas que geralmente valem mais do que o dólar ou o próprio dólar. Até porque nessas plataformas, você vai trabalhar em dólar. Tá? Então, qualquer outra coisa que valha menos do que o dólar, ninguém pega. O cara quer trabalhar no mínimo em dólar. Mas lembrando que você tem clientes que vão te pagar em libra esterlina, GBP. Tem clientes que vão te pagar em euro, tem clientes que vão te pagar em dinar do Bahrein, clientes que vão te pagar em dinar do Kuwait, que geralmente é $1,2, um dinar do Kuwait. Então, são raros esses jobs, são raros. Mas quando eles aparecem, eles são muito bons, porque você se torna um ativo. Em dólar, nós somos baratos. Nós somos um ativo barato, porque você ganha muito bem
quando você ganha em dólar, você ganha muito bem e o cara paga muito pouco. Lembra que você paga em real. Então, se você estiver ganhando em dólar, é uma coisa positiva. E é uma discussão que eu tenho, geralmente, com o pessoal, quando a gente conversa sobre isso aqui, que é, eu queria muito morar em... E aí, 3 pontinhos. Que não é um problema, pessoal, tá? Não é um problema. O Brasil não é fácil. Todos nós sabemos. Bom, nossa região como um todo não é fácil. Então, se você vislumbra que a sua vida vai ser melhor em outro país, cara, eu não vou discutir isso com ninguém, porque eu também concordo que a vida é muito mais fácil. Mas, olha para mim, um cara de cabelo branco, casado, 2 filhos. Não dá para mim. Não é uma coisa que eu consigo considerar sem uma ruptura gigantesca na minha rotina, na minha vida. Para mim, não dá. Se você é novo e acha que isso é legal, legal. Mas o que eu digo para mim toda noite? Eu digo para mim o seguinte, eu prefiro estar do lado certo do câmbio. Porque se eu ganho em dólar e gasto em dólar, é bom, cara. Mas se eu ganho em dólar e gasto em real, é melhor ainda. Né? Então, o pessoal da Argentina aí, que estiver me ouvindo, está feito. Né? É muito bom, porque se você tem um câmbio que está a teu favor, cara, aproveita. Aproveita, porque você não aproveitar essa oportunidade não vai mudar a situação. Você só não está surfando, mas a onda veio, né? E ela está aí. Em alguns casos, o tsunami, né? O tsunami está aí. Tá? Então, quando eu falo da transição, muita gente consegue pegar um trabalho como freelancer e usa isso para fazer uma transição, que é aquele primeiro perfil que eu comentei. Você tem o cara que é freelancer e tem um cara que está freelancer. Mas esse cara que está freelancer, na primeira oportunidade de pegar um trabalho full-time, ele quer ter estabilidade, ele quer ter uma coisa um pouco mais previsível. Porque freelancer você não sabe. Você terminou o job, e aí? Ou você está trabalhando o tempo todo, buscando outros jobs e administrando horário, clientes, ou se você for deixar para procurar sempre que o job acabar, você vai ter um hiato muito grande, você vai ter muitos momentos em que você não está trabalhando. Pode ser que isso seja interessante para você, pode ser que não. Né? Então, muita gente quer fazer logo, quer transicionar. E aí eu vejo muito, cara, muita gente muito boa que não consegue transicionar, não consegue um trabalho full-time em uma empresa. Às vezes, uma empresa onde ele já trabalhou como freelancer e ele não consegue entrar. E aí, muita gente vem falar, Ricardo, mas é complicado, porque eu fiz essa transição já 2 vezes. E aí o pessoal vira e fala, Ricardo, como que você consegue? Eu não consigo, cara. Eu não consigo. O processo de entrevista, quem já fez entrevista técnica para a Big Tech aqui? É doloroso, né? É doloroso, porque você se prepara, você gasta tempo, o processo é longo, o processo é chato, e no final o cara fala, sei lá, insira aqui sua desculpa favorita. O cara fala qualquer coisa e você não entra. Aí o cara fica, mas por quê? E aí eu vou analisar. Né? O cara, quando ele vem falar comigo, eu vou analisar. E geralmente o que eu vejo é o seguinte, o cara tentou entrar como sênior no negócio. Eu falo, mas você tentou entrar como sênior? Por que você... Porque eu sou sênior. Eu tenho 30 anos de programação. Eu tenho 30 anos de programação. Mas eu não aplico para sênior. É a coisa mais rara do mundo. Aqui e ali tem uma que você acha que às vezes vale a pena. Mas aplicar para sênior, cara, é pedir para ter muito problema. Porque se eu vou trazer um cara sênior para a empresa, eu não vou aliviar para esse cara. Esse cara não vai entrar aqui fácil. Ele tem que ser o cara para ele entrar como sênior na empresa. Vocês entendem isso? Que eu não vou deixar qualquer um entrar e eu vou tacar a chinelada nesse cara. Então eu falo, cara, por que você não baixa a sua bola? Por que você não tenta pleno? Por que você não tenta júnior? O cara fala, mas como é que eu vou tentar júnior pleno, cara? Eu sou sênior. Eu falei, sim, baixa a bola. Você é sênior onde você está hoje. Entra com você. Você é muito bom? Sou. Você confia no seu tá? Confio. Dá 6 meses de pleno, você vai virar sênior. Dá 6 meses de júnior, você vai virar pleno. E outra, teu problema é o dinheiro? Você vai ganhar em dólar, pai. Se você já entra ganhando em dólar, um salário de júnior em dólar é compatível com muito salário de sênior aqui, que você vai achar aqui no Brasil. Não tem razão para você se complicar a sua própria vida. Tá? A cobrança para um sênior é muito maior do que para um júnior. Para um júnior você passa a task e fala, aí, ó, qualquer coisa grita. E aí você vai lá e brilha, entendeu? Você brilha. Porque você está ali surfando no negócio. Aí o cara vai falar, pô, esse cara é bom.
Esse cara não é júnior, esse cara é pleno. Vamos conversar. Ok? Então é muito mais fácil. Geralmente essa é uma dica que ajuda muito, cara. Baixa a bola e encha o bolso. Tá? E aí você tem o gateway de pagamento, que é uma coisa que você precisa se preocupar sim. Por quê? Porque o gateway de pagamento, ele vai comer do seu dinheiro. Se você escolher o gateway de pagamento errado, você está trabalhando para outra pessoa. Além de trabalhar para o cara que te paga, você está trabalhando para pagar esse cara aqui. Então você tem uns muito caros, né? Que são práticos, mas são muito caros. O Western Union demora, é caro, eu não recomendo. PayPal é rápido, instantâneo, imediato, mas é caríssimo. Você vai deixar metade do seu rim ou o rim inteiro lá. Não gosto. Mas aí você tem plataformas como o Wise, você tem plataformas como o Payoneer, Husky, que são decentes, são honestas. Você vai pagar o que precisa pagar, o valor que eles estão entregando para você. E você tem Remessa Online, que é o meu favorito. Hoje eu uso Remessa Online, tá? Para tudo. Remessa Online está vinculado a um banco, não me lembro qual é o banco, desculpa. Se me patrocinar, da próxima vez eu lembro. Tá? Então, Remessa Online é ligado a um banco, e eles são muito rápidos, são muito bons, e eles têm um preço muito honesto. E tem uma outra opção, né, para quem gosta, que é ter uma conta em dólar. Se você tiver uma conta em dólar, você pode passar os dados da sua conta em dólar e você vai receber direto lá. Eu recomendo, eu uso o Nomad, tá? Mas eu não recomendo se essa é uma grana que você vai usar no Brasil. Se você quer receber esse dinheiro para usar no Brasil, é melhor usar uma plataforma, é mais barato. Porque você vai receber em dólar, você vai pagar todas as taxas, depois que o dinheiro entrar lá, você vai ter que pagar a taxa de novo para voltar isso para real. Eu não recomendo se você for usar no Brasil. Mas eu quero deixar dinheiro no exterior, Ricardo. Tem razões para isso. Eu quero investir na Bolsa Americana, eu quero ter uma reserva em dólar, eu quero poder viajar e gastar sem pagar IOF. Você tem várias vantagens, né, de ter conta em dólar. Esse é o caminho, tá? Esse é o canal. Aí você tem várias opções também. Bom, e aí temos nós, né? Quando a gente vai pensar nisso, lembra que você tem que pagar a plataforma. Eu falo muito bem do Upwork, eu adoro Upwork. Só que eles comem 20% de tudo que eu ganho. Os caras conseguem quase chegar no que o Brasil me cobra, que é um absurdo. Então, os caras comem 20%. Aí você tem o gateway de pagamento, que já fica com um percentualzinho também. E você tem o leão. E não esqueça, pessoal, você precisa pagar imposto sobre esse dinheiro. Não esqueça desse detalhe, porque quem está acostumado a trabalhar para uma empresa, com salário, carteira CLT, você sabe que o imposto é retido na fonte, você nem vê. Né? Você tem aquela grana que está anotada, né, na carteira, e você tem a grana que cai no banco. Essa do banco é sua. Quando você está trabalhando como freelancer, a grana que cai na sua conta não é sua, tá? Não esquece da mordida do leão. Você tem que pagar esse cara. Então, você tem algumas opções. Você pode pagar na declaração do imposto de renda. Não recomendo para quem é brasileiro, que a gente não está acostumado com isso. E tem o carnezinho, o carnê-leão, que você vai pagando à medida que vai recebendo. E aí, quando chega lá no final, você está kit. Né? Meio que você tenta imitar aquilo que uma empresa faz aqui no Brasil, que é já ir pagando logo. Não esqueça disso. Então, assim, você deixa muita grana, cara. Você deixa muita grana. Ricardo, se eu usar uma conta em dólar, resolve meu problema? Não, não resolve seu problema. Porque quando você tem uma conta dolarizada, os países que vão abrir conta para você, primeiro, se você pega uma Nomad, que é uma empresa, né, de brasileiros, você pega um banco tipo C6, esses bancos todos conversam com a Receita e eles são obrigados a dizer para a Receita quanto você recebeu. 2, você pode, mesmo que você abra uma conta num banco americano, o banco americano também vai informar para a Receita, porque existem acordos de cooperação internacional que ou você tem que pagar imposto, ou lá ou cá. Você pode escolher pagar lá. Tá? Aí tem um outro problema. O dinheiro que você deixa nos Estados Unidos, vamos supor que em caso de herança, tá? Você morreu lá, esse dinheiro, 40% fica lá. 40% é taxa. Né? O Brasil é ruim, mas tem lugar pior. Então, você precisa começar a considerar todos esses fatores. Então, quando me perguntam, e aí, qual é a melhor opção? Eu digo, converse com um contador. Porque cada lugar é diferente. Tudo bem, Brasil é uma coisa, né? Mas, por exemplo, você vai ter que pagar ISS também na sua cidade. ISS em alguns lugares é isento, outros lugares não é. Se você faz um trabalho e esse trabalho ele tem usufruto apenas no exterior, é uma taxa, é um imposto.
mas se você faz esse trabalho aqui, para o exterior, mas esse negócio colhe benefícios brasileiros, ou seja, se ele vende para brasileiros, o imposto é outro, algumas isenções caem. Esse troço é tão complicado que eu falo assim, cara, é melhor você pegar tipo, uma plataforma como a Contabilizei ou alguma outra que vocês gostam, porque eu uso Contabilizei, eu conheço. Você deixa na mão dos caras lá e pronto. Tá? E eles fazem isso para você por uma taxa que vale muito a pena, que é para você não se estressar com esse negócio. Tua cabeça precisa estar focada em ganhar dinheiro. E não em fazer economia de palito, né? Como a gente chama. Bom. Então, não esqueça disso. E você, enquanto freelancer, vamos lembrar, você pode ser, como eu falei, um desenvolvedor, um designer, você pode ser que você faça conteúdo, né? Você pode ser copywriter, como chamam, ou aqui tem muita vaga, né? Nesses 3 ali tem muita vaga, é o que mais tem vaga nas plataformas. O que não significa que não existam muitas vagas também para outras áreas, existem, é que ali tem mais. Mas você tem, por exemplo, plataformas como o iTalk, que você pode dar aula de inglês ou português, né? Se for o seu caso. Você tem plataformas que você pode vender serviços de marketing, você tem plataformas de saúde, você tem personal trainer, que hoje utiliza a plataforma também, música, como eu falei lá do Fiverr, enfim. Você tem uma infinidade de coisas. Cada plataforma ela vai ser melhor para uma área. Né? Então, se a sua área é desenvolvimento, eu gosto do Upwork. Se a sua área, por exemplo, é designer ou músico, eu gosto muito do Fiverr. Então, você tem... Isso impacta em quê? Que se você utilizar, por exemplo, o mesmo gateway de pagamento da plataforma, talvez você consiga economizar na taxinha do gateway. É uma coisa que você precisa trabalhar também para ver. Tá? Mas vamos. E, por fim, uma coisa que também me perguntam bastante é, Ricardo, e eu tenho 3, 4, 5 clientes, e aí eu estou ficando louco, porque um usa Teams, o outro usa Google Calendar, o outro usa... Enfim, cada um usa uma ferramenta de agenda. E aí eu preciso gerenciar. Existem soluções. E aqui eu deixei escuro ali as plataformas que vão te cobrar. Elas têm plano gratuito. Tem plano pago, obviamente, mas elas consegue, no caso da TeamMap, no plano gratuito você consegue pegar até 8 feeds, 8 calendários, que é uma coisa fenomenal, porque você pode ir lá e ver, são aqueles links que você exporta de CalDAV, né? CalDAV, aquele link de CalDAV que você pega o eCal, o eCalendar, e você vincula nessa conta e ele fica o tempo todo atualizando. Então, quando você entra, você vai ver todas as suas agendas num único calendário, que é uma coisa boa, porque quando o cara fala assim, marcar uma reunião tal dia, você não tem que ir em 4, 5 agendas, você pode ir só na sua agenda consolidada ali e dizer, tal dia eu não posso, mas eu posso tal hora. Né? É uma outra coisa também. Bom, uma outra coisa que geralmente é deixada de lado, pessoal, são as diferenças culturais quando você trabalha para fora. Eu vejo muita gente sofrendo quando, numa reunião, o cara passa por mal educado, simplesmente porque você está acostumado a se comportar de determinada maneira no seu país, mas quando você está numa reunião, quando você está num meet com alguém de outro país, você esquece que a cultura é outra. A expectativa de comportamento que eles têm de você é outra. Tá, então, colegas meus que são muito proativos, energéticos, enfáticos, são pessoas que são muito boas tecnicamente. É um cara que conhece muito do negócio. E ele, especificamente esse um amigo meu que estava na reunião comigo, ele é um cara tão proativo que quando ele percebe o que o cara vai falar para ele já entra por cima e fala, já sei o que você vai falar aí, a solução é tal. Que, em determinados círculos, pode ser uma coisa bem vista. Né? Se você está entre técnicos, isso é uma coisa que você poupa tempo de todo mundo. Você começou uma explicação longa, demorada, chata, tediosa, acorda. E aí o que acontece? No meio dessa reunião, no meio dessa explicação, alguém vira e fala, mas e tal coisa? E ele resolveu. Todo mundo, é isso. Pronto, próximo tópico.
Então, nós temos isso, né? Nós, técnicos, programadores e tal, muito assim. Programadores, univos, ensemble, beleza. Então, assim, nós somos muito assim. Mas quando você vai trabalhar com a galera que é um pouco mais do processo, educadores, por exemplo, são pessoas que gostam do processo de explicar, falar, deixar claro que não tem nada mais ali, além daquilo que está subentendido. E são pessoas que vão se chatear com você, se você for esse tipo de pessoa, né? Então, assim, eu já tive a oportunidade de trabalhar para clientes em alguns países. E posso garantir para você, é completamente diferente. A forma que você fala com o americano é diferente da forma que você fala com o inglês. O inglês ele vai ser muito ríspido, seco e direto com você. E ele vai brincar com você, falando sério, e você vai achar que ele está sendo ali, o sarcasmo faz parte, né? O sarcasmo é muito presente. E as críticas, elas são críticas normalmente disfarçadas de comentários sarcásticos. O americano não, o americano é completamente diferente. O americano ele vai falar com você muito direto, ele vai ser muito claro. E nós, né, que temos essa mania de, às vezes, fazer uma brincadeira, né, de fazer uma ironia, uma coisa assim, isso é muito mal interpretado, geralmente. Porque o cara vai entender, literalmente, as coisas que você fala. Então, numa reunião de trabalho, não tem espaço para isso, a menos que você seja muito íntimo das pessoas que estão ali, que geralmente não é o caso com freelancers. Que você tem aquele trabalho, geralmente não é o que acontece. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com essas pegadinhas culturais, essas diferenças culturais. E aí eu estou deixando uma recomendação para vocês, que é o livro, O Mapa Cultural, da Erin Meyer. Eu não sei, honestamente, eu nunca vi se tem tradução para o português esse livro. Eu sei que tem uma tradução em espanhol, essa eu já vi. El Mapa Cultural, essa existe. Mas é um livro muito, muito bom. Então, ela já começa contando um caso de uma pessoa, de um asiático que estava com ela numa reunião, um cara fenomenal, um cara muito bom, e ela começa a conversar com o cliente, ela começa a falar aqui, olha para o cara, e o cara calado, e ela é americana. E ela começa a ficar nervosa, porque o cara não fala, e o cara é super... Né, ela trouxe para a reunião, porque o cara é um cara muito bom no negócio, e o cara passa a reunião inteira calado, não fala nada, não acrescenta nada. E ela já preocupada com aquilo. Quando terminou a reunião, ela disse, bom, então, já decepcionada, com a falta de motivação do cidadão, ela disse, então é isso, se ninguém tiver mais nada para acrescentar, e o cara, não, eu tenho. E falou, e falou, e falou, e falou. E aí ela disse, mas depois, né, no feedback, na reunião de feedback, ela falava, mas por que você não falou nada? Ele falou, porque você não me chamou, você não me perguntou nada. E na cultura desse cidadão, especificamente, quando você tem uma pessoa que tem um nível hierárquico mais alto que o seu, você não pode interromper a pessoa. Você tem que esperar a pessoa te chamar, te perguntar, te convidar para a conversa, para você falar. E isso é uma coisa que eu vivi, por exemplo, principalmente com árabes. Eu tenho um cliente em Dubai, especificamente, que você tem silêncios constrangedores para brasileiros. Silêncios de 10 segundos dentro de uma reunião. Então, você está falando na reunião, alguém fala, e de repente tem 10 segundos ininterruptos de silêncio. E você pode achar isso muito estranho, mas o que são esses 10 segundos de silêncio? É a oportunidade para alguém falar. Então, isso é planejado. As pessoas esperam, e se ninguém fala, geralmente o maior nível hierárquico entra e fala, bom, mais alguém tem alguma coisa a acrescentar? Se não tem, encerra a reunião e pronto. Né? Então, você vê esse tipo de coisa, esses silêncios propositais, não são incômodos nesses círculos, como são para nós. Numa reunião no Brasil, mesmo remota, se você tem 10 segundos de silêncio, alguma coisa errada aconteceu. Né? É porque alguém acabou de tomar uma bronca e está todo mundo constrangido. Mas não é o caso, tá? Não é o caso. Então, você precisa levar em consideração, e é por isso que eu estou deixando aqui essa recomendação de livro, que é um livro que fez muita diferença para mim, tá? Nessa caminhada, tá bom? Bom, então eu estou falando para vocês que existe, obviamente, minha recomendação, né? Fique do lado certo do câmbio, trabalhe fora, morando aqui, ganhe em dólar, gaste em real, essa é a minha recomendação. Mas se vocês são o tipo de pessoa que acha
que é muito legal, é desafiador, é uma coisa que movimenta, energiza vocês, o pensamento de morar fora, eu vou recomendar para vocês esses dois sites, tá? O Nomad List, é nomadlist.com e remoteok.com também. Esses dois sites são do mesmo criador, e ele tem vários outros sites também, tem site para facilitar a migração, tem informações sobre visto, enfim. Tem uma série de informações interessantes ali. Mas o Nomad List, ele é um fórum. Ele é um fórum, tá? Então, se nós aqui decidíssemos agora trocar e-mails e a gente criasse um fórum e uma wiki e abrir um canal no Discord, nós aqui, nós teríamos uma Nomad List. Cada um vai lá, compartilha as experiências que tem gente para consolidar informações. Deixa eu mostrar para vocês aqui a tela. Essa aqui é a tela inicial do Nomad List, que eu adoro, né? Quando você entra no Nomad List, aquela lá é a minha foto de como eu era há um tempo atrás. Então, quando você entra no Nomad List, você tem uma lista aqui das cidades mais populares do mundo. E você pode passar o mouse em cima, como eu passei. Da internet, como é que é a diversão, se é uma cidade segura ou não. Você tem vários, você só passa o mouse em cima e ele já te dá um apanhado. Mas se você clica nessa cidade, ele vai te mostrar o mapa da cidade, onde ficam as pessoas. Olha, é aqui que fica a galera de terninho, é aqui que fica a galera mais hippie, aqui fica muito turista. Aqui. Ele tem esse mapa. Ele tem fóruns especializados, específicos daquela cidade, pessoas que estão ali, pessoas que estão indo para lá, quero encontrar outros nômades, você tem o nome dessas pessoas, acesse essas pessoas para marcar alguma coisa, trocar de repente um contato para vocês compartilharem um apartamento. Então você tem custo médio do Airbnb, custo médio do hotel, custo médio do Uber, do táxi, quanto custa, por exemplo, um Big Mac, quanto custa uma Coca-Cola. Então são dados estatísticos extremamente importantes para quem quer morar em outro lugar. Agora, é pago, mas é uma taxa única. Você paga uma única vez, se não me engano, $199, e já tem um ano, mais ou menos, que eles estão deixando por 99. Então, talvez seja isso que vocês vão encontrar lá. Mas eu vou falar para você, isso é bom até para quem não quer mudar. Até se você quiser viajar e quiser trabalhar durante, sei lá, 15 dias de férias, você quer fazer um freelancer, alguma coisa, isso é muito útil para você. Tá? E dicas também. Como é que eu faço? Cara, como é que é teu processo para conseguir emprego? Cada um aqui tem um processo. Né? Tem gente que vai imprimir currículo, tem gente que vai mandar e-mail, tem gente que vai bater na porta, tem gente que vai... Enfim, cada um tem sua estratégia. Teve um dia desse uma discussão, acho que foi em Nova York, no Fórum de Nova York, estava tendo uma... Eu vou muito no Fórum de Nova York, pessoal, vou explicar já por quê. Mas no Fórum de Nova York estava tendo essa discussão. E um cara veio com uma ideia, né, maravilhosa. Ele vai num site... como que é o nome daqueles sites que mostra quem recebeu aporte, investimento, série A, série B? Tem alguns sites que mostram isso. Eu esqueci o nome agora. Mas ele disse, eu vou nesses sites e vejo quem acabou de receber um série A. Por quê? Porque série B, normalmente, o cara quer contratar já o time completo. Então, nem adianta. Mas eu vou nos caras que acabaram de receber série A, vou no site, vejo o que tem, e é nesses caras que eu começo a mandar e-mail. Já vou no LinkedIn, procuro o cara, já fecho o contato, já mando... Né? Então, ele manda currículo por um lado, mas já fecha o contato no LinkedIn. Então, os caras trocam experiências que são muito valiosas. Se você está entrando no mercado agora, eu não tenho isso, eu não vou dar isso para vocês aqui, mas assim, são coisas que você acha fácil na internet, né? Esse tipo de estratégia. E funciona. E funciona bem. Então, eu prometi que eu ia dizer, né? Por que Nova York? Porque no site, no Remote OK, que é do mesmo criador, o que você pode fazer? Você pode chegar aqui e falar assim, eu quero morar na Cidade do México. Aí eu clico lá na Cidade do México e tem assim, oportunidades remotas que são compatíveis com o custo de vida da Cidade do México. E aí você tem vários empregos, né, full-time, part-time, que vão bancar a sua vida na Cidade do México. Isso tudo no Remote OK. Isso tudo nesse outro site aqui. Tá? Então, ali, ó, você escolhe o tipo de vaga que você quer, você bota ali em cima. Eu busquei por Docker. Então, busquei por Docker, são empregos que estão... esse aqui não precisa pagar, não, tá? Esse você pode entrar, é gratuito. Então, eu boto ali Docker, coloco a área que eu quero, ele lista aqui, tem mais ou menos aqui a faixa salarial, 70 a 120 mil por ano. Aquela ali é 70 a 120. Bom, aqui está tudo 70, acho que eu filtrei. Mas, enfim, você tem aqui as oportunidades.
Então, por que eu entro no Fórum de Nova York? Porque é uma das cidades mais caras do mundo, eu quero ganhar bem. Então, eu vou procurar as oportunidades remotas que banquem minha vida em Nova York, apesar de morar no Brasil, o que não tem absolutamente nenhum problema. Eu posso morar aqui e ganhar igual morasse em Nova York, não é verdade? Então, são essas coisas, essas pequenas coisas que vão te diferenciar. Porque enquanto você está com o cara procurando, às vezes, o Orkana é ruim? Não, o Orkana é maravilhoso. Mas, assim, freelancer é ruim? Não, freelancer é muito bom. Mas, ao invés de procurar no freelancer Brasil, procura no freelancer de outro país. Ricardo, eu não tenho inglês. Não tem problema. Procura no freelancer de Portugal, freelancer.com/pt. Você vai procurar vagas em Portugal, oportunidades em Portugal. E você vai conversar com as pessoas falando português. Então, usem essas táticas, lancem mão dessas estratégias, porque são estratégias extremamente razoáveis, não é como se eu estivesse dizendo para vocês nenhum segredo, aqui não tem nada que estava oculto, mas assim, às vezes é chamar a atenção para uma coisa que está debaixo do seu nariz e você não está vendo, está tão perto de você que você não está vendo. É isso que eu estou falando para vocês. Então, essas estratégias são estratégias muito úteis para você, de repente, conseguir viver melhor, né? Viver melhor mesmo estando aqui, ou, se for o caso de vocês, viajar para outro lugar. Então, pessoal, eu espero que essas informações tenham sido úteis para vocês. Agradeço pela presença de todos. Muito obrigado. Aqui vocês têm os meus contatos, vocês podem me achar no LinkedIn, vocês podem me achar no Twitter, onde eu reclamo da vida. Aqui é o meu site, se alguém quiser contratar, eu não cobro muito, tá? Eu sou um cara baratinho. E se alguém quiser esses slides, eu vi que algumas pessoas estavam tirando foto, na verdade você só precisa tirar foto dessa última aqui, que todos esses slides eles estão aqui gratuitamente, vocês podem usar. São slides open source também, você pode usar na sua palestra. Se você gostou desse conteúdo e quer multiplicar lá onde você mora, fica à vontade, pode usar os slides, não precisa nem me avisar. Se me avisar, melhor, tira uma fotinha e fala lá, Ricardo. Tá? Aí eu agradeço bastante. Essa aqui eu acho que vale a pena tirar foto. Tá? Mas eu vou deixar aqui o slide com os meus contatos. E se alguém tiver alguma pergunta, nós temos 10 minutos. Fechou, por um acaso, um contrato na Inglaterra, Nottingham. E na mesma cidade que eu moro, tem uma outra empresa de outsourcing, de desenvolvimento, e eles acham muito trabalho fora. Então, a minha pergunta é, eu posso procurar nessas plataformas, como se eu fosse um freelancer, e direcionar para a minha equipe, ou existe uma plataforma específica para a software house que esteja querendo prestar serviço para fora? Eu vou te falar do Upwork, que é a que eu uso mais. No Upwork você pode ter uma conta, pessoa física, profissional, talento que eles chamam, uma conta talento, mas você pode ter uma conta agência. E na conta agência você vai vincular os talentos que trabalham para você. Então você vai criar sua conta agência, você vai criar as contas dos talentos que você tem e você vincula esses talentos à sua empresa. E aí tudo que eles encontrarem, ou que você encontrar, vai terminar comissionando você lá dentro da plataforma. Então tá bom, obrigado. Nada. Mais alguém, pessoal? Como ganhar o quê? Muito dinheiro? Como ganhar muito dinheiro? Essa é boa. Se você souber, também estou aqui, tá? Você já tem meu LinkedIn. Me conta, também quero saber. Ok, pessoal? Bom, vou estar aqui fora. Se alguém tiver mais alguma pergunta, agradeço novamente, tá? Até a próxima.